gente, esse é mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Guilherme, sou programador full stack e hoje eu vou mostrar algumas extensões que são indispensáveis para você que é programador front-end, tá? Isso vai tanto coisas que vão ajudar na sua produtividade quanto personalização para deixar o seu VS Code mais bonito. Primeiro, eu venho falar sobre a extensão Auto Rename Tag, certo? Que ela renomeia automaticamente a outra ponta da tag. Por exemplo, vou abrir aqui o body do meu projeto que eu criei de testes e eu vou colocar aqui um H1, colocar um Olá Mundo, certo? Código mais clássico dos programadores é sempre mandar um Olá Mundo. Vamos dar um exemplo. Eu não quero mais usar um H1. Eu quero usar um parágrafo. Eu só venho aqui e eu escrevo somente em um deles e automaticamente o outro já funciona aqui. Por algum motivo já está dando para estilização automática, mas vou apagar aqui. Perfeito. Essa extensão ajuda muito a gente, principalmente quando se trata de um código muito longo. Vamos dar um exemplo aqui. Um formulário que ficou muito grande. Digamos que você estava usando o formulário do ChatCN e você decidiu mudar para o formulário padrão do HTML cru. Você, ao invés de ir lá em cima escrever form em minúsculo, copiar e colocar lá embaixo procurando, você pode escrever só no de baixo ou só no de cima. Assim vai salvar muito sua vida. Beleza. Além dessa ferramenta que é muito essencial para nós programadores, eu sinto uma necessidade de me guiar mais pelas cores que eu uso, certo? Por isso, eu uso uma extensão chamada... Deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas extensões. Deixa eu só abaixar essas coisas aqui que são dispensáveis. Deixa eu ver se eu acho ela por aqui, ou se não eu pesquiso ela. Provavelmente pela foto eu lembre. Aqui. Color Highlight do Serge. O que essa extensão faz? Vamos dar um exemplo que eu coloquei uma cor no CSS ou até mesmo pelo Tailwind, que é um jeito de escrever CSS pelo HTML, igual o meu copiloto de IA estava me indicando ali fazer uma estilização por classes. Só que tem uma coisa essencial. Muitas vezes eu não entendo direito a cor que está sendo usada. Às vezes só por aquele quadrado que fica no lado no CSS não é a melhor coisa que tem. Então eu gosto de ver ela com mais destaque. Vamos dar um exemplo aqui. Vou colocar aqui uma classe do HTML. E eu vou colocar para o texto ser mostrado. Ao invés de eu colocar, talvez, vermelho 600, né? Red 600 pela classe. Eu vou mostrar o que essa classe faz colocando o código dela. Olha só. Como a cor ela ficou muito mais em destaque do que fazer, por exemplo, no CSS. Deixa eu colocar um código aleatório aqui, que na real nem isso aqui precisa mais. Eu vou colocar aqui um geral só para vocês entenderem. Um color, que é para colocar a cor de texto. Vou colocar red, aqui já aparece. Olha como é que ela fica muito mais destacada quando comparado ao quadrado, que eu não tenho muita noção da cor que eu estou usando. Isso ajuda bastante para ter ideia se aquela cor tá legal, se poderia ficar um pouco mais escura, até mesmo pelo próprio editor de código. Então isso salva muito o nosso workflow fazendo nossos projetos. Beleza, vou tirar isso daqui porque a estilização já tá aqui no HTML.
Então, de próximo, e já vai dar até pra gente ver as alterações que a gente fez, eu vou falar aqui da Live Server. Deixa eu só pesquisar ela aqui. Isso, do Hit Weekday, que até já está instalado. O que essa extensão faz? Provavelmente você que é programador iniciante, você já viu que o HTML puro, você precisa salvar o arquivo e depois atualizar a página. O Live Server ele facilita a nossa vida criando um servidor interno no nosso computador, onde a gente só salvando o nosso código, a atualização já salva automaticamente a página. É como se fosse um reload automático. Só que sem dar literalmente reload, né? Então, já vou salvar essas alterações feitas. Clicar com o botão direito em cima do index.html aqui na ponta. E vou abrir com o Live Server. Ou, se você for aqui na barra de baixo, aqui, tem um íconezinho chamado Go Live aqui, que também vai fazer a mesma coisa. Clicando no Open with Live Server, abre o seu navegador padrão, que no meu caso é o Zen. E vocês já viram, ele já tá com o Olá Mundo em vermelho e o fundo em branco, que é o padrão do projeto. Eu vou fazer aqui umas alterações e essa alteração vai ser a seguinte. Eu vou mostrar literalmente como que vai ficar o nosso projeto aqui. Cadê? Vai ser aqui. Perfeito. Puxa, tá. Foi. Digamos que agora eu quero adicionar um text, um font bold, para colocar o texto em negrito. Certo? Colocando o font bold, olha, eu não vou atualizar a página no navegador. Eu só vou salvar no código HTML. Já mudou automaticamente. Isso facilita a gente não ter que ficar indo no VS Code, alterar o que a gente quer salvar, voltar no navegador e recarregar a página. Isso facilita muito a gente. Então, é isso. Tem algumas coisas que me facilitam também na hora de programar, que é o error lens. O que ele faz? Cadê? Deixa eu achar que ele estava aqui para baixo. Por algum motivo deixou de aparecer os ícones também. Tem problema. Aqui. Error lens. Esse error lens, o que ele faz? Ele faz os nossos erros aparecerem diretamente no nosso VS Code. Para não ter que ficar abrindo o console log no navegador, a gente simplesmente tem os nossos erros no próprio editor de código. Vou dar um exemplo aqui criando um JavaScript. Deixa eu ver aqui. Index.javascript. Beleza. Se eu vou criar aqui, por exemplo, vou criar uma array. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dar um exemplo que eu não coloquei o final. Olha como é que já ficou o erro. Diz que tá faltando um colchete. Agora, se eu coloco colchete, ele para. Então, isso nos ajuda a saber o que está sendo o erro do nosso projeto, antes mesmo de ter que ficar verificando o console. Além disso, eu tenho outras coisas para recomendar para vocês, que é adicionar o IntelliSense das linguagens que você usa no seu dia a dia. Vamos dar um exemplo. Eu uso Python, não é o meu caso, mas digamos que você mexe com Python. Você vai baixar o pacote do Python na Microsoft, que no caso tem aqui nas extensões até.
eu tenho nas minhas aqui, os tanto de Python aqui existentes são do mesmo pacote. E também de outras linguagens, como por exemplo, tenho de Go, tenho de Prisma, que vão indicar pra gente coisas que dá pra ser feito dentro do código. Vamos dar um exemplo. Vou criar a array de novo, tá? Vou criar a nossa array novamente. E digamos que eu mexa aqui com a array. Se eu coloco o ponto, literalmente diz tudo que pode ser feito com a array. Se eu quiser simplesmente achar algo que eu posso usar agora sem nada escrito, eu posso ter acesso a tudo que a linguagem me oferece. Isso é extremamente importante, porque completar código é uma coisa que acelera a nossa produtividade e é muito bom. Agora, partindo para personalização, a gente tem algumas coisas. Por exemplo, eu tenho o Cat Putting, um set color theme, aqui a gente tem várias cores. Só que não é o meu caso. Tem um desenvolvedor de bots para Discord, o Rinco, que ele tem o tema da biblioteca dele de Discord, que é a Constatic. Eu uso esse tema no dia a dia e ele é muito bom, mas se tem um que eu recomendo também para deixar o seu VS Code mais bonito, é o Drácula. Tá aqui. Ele é esse roxo bem bonito que inclusive eu vou começar a usar agora, para relembrar os tempos que eu usava. Além disso, eu posso personalizar os ícones que estão aqui na ponta. Porque os ícones padrão do VS Code, em minha opinião, são muito feios. Então, eu decido personalizar eles. E eu tenho alguns modos de escolher os ícones. Por exemplo, eu tenho o Switch VS Code da Eliver Lara, que deixa os ícones mais assim. Eu tenho o VS Code ícones, que é da própria VS Code, mas é um outro pacote de ícones que também é bem legal. Faz muito tempo que eu não utilizo, inclusive. Eu utilizo os symbols de vez em quando eu quero algo mais minimalista, que também é muito legal. E eu também utilizo o meu padrão ultimamente, que é o Material Icon Theme. Assim deixa a visualização muito mais rápida, e principalmente porque tem personalização das próprias pastas. Então, tipo, você consegue navegar pelas pastas sem ficar procurando por nome, mas sim pela aparência do ícone da pasta. E isso facilita bastante. E acho que é isso. Essas são as melhores extensões para programadores no ano de 2026. Tanto para quem está começando, ou até para quem é sênior. São extensões muito boas. E é isso.